Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso podcast Pro Desporto. Eu sou Avelino Kiala e estou aqui com o Jô, craque da bola. Voltamos às introduções. Tranquilo, Tranquilo. estamos aqui. Hoje vamos falar um bocadinho sobre futebol, mas antes disso, deixa-me agradecer aí ao pessoal da Talkplay pelo apoio que nos tem dado desde o início. Para quem não conhece a Talkplay, é um aplicativo de streaming de músicas 100% angolano. Podem baixar tanto na App Store como na Play Store. Experimentem, depois digam o que acharam. Né? Mandar também... sigam-nos também nas redes sociais. Quis mandar mais um abraço, mas... Sigam-nos nas redes sociais. Podcast _ Pro Desporto, Instagram e TikTok. Pro Desporto apenas no Twitter. Para estarem a par das novidades, subscrevam o nosso canal no YouTube, youtube.com/multisons, para serem notificados sempre que houver conteúdo novo. Hoje vamos falar sobre futebol, vamos voltar um bocadinho no tempo, um tempo mais remoto, para aí décadas de 80, 90, mais 90. Né? E vamos falar com Oswaldino Muniz. Ele que jogou na Espanha, jogou em Angola primeiro pelo Petro de Luanda, jogou em Portugal, jogou na França e na Holanda. Eu não sei de onde é que saiu a Espanha, mas ele vai nos explicar aqui na primeira pessoa. Vamos já chegar lá, vai nos explicar o que é que falhou. Mais conhecido por Manucho, também conhecido como Dr. Duque de Catete. Seja bem-vindo ao nosso espaço. Agradeço muito o convite para participar e estar presente nesse espaço interessante, fortemente interessante. E, portanto, vamos tocar para a frente e encorajo-vos, porque aqui a gente pode deslindar as nossas grandes memórias de momentos muito bons, que foram muito marcantes mesmo. Ok, perfeito. Eu vou começar por pedir que se apresente, né? Quem é Manucho ou Duque de Catete, já agora de onde é que surgiu esse nome, ou como é que surgiu esse nome? Bom, eu sou Oswaldino Guimarães Barbosa Muniz, de registro. Em casa, a minha mana mais velha, que era muito mais velha, naquele tempo os velhos continuavam a fazer filhos até idade tardia. Então eu sou o último. E a minha irmã era muito mais velha de mim, tinha a idade de ser minha mãe. E ela, quando nasci, afeiçoou-se muito de mim. Tanto quanto meu pai. Meu pai gostava muito de mim. E ela dizia sempre, ai o meu Manucha, ai o meu Manucha, ai o meu Manucha. As pessoas já confundiram. Depois passaram a chamar-me simplesmente Manucha, mas eu não gostava que me chamassem Manucha. No Petro chamavam Manucha, os outros chamavam, alguns chamavam Manucha, outros chamavam Manucho. Os mais íntimos conheciam mesmo Manucha. Eu não gostava, porque como eu disse, meu nome, eu sou rapaz, tem que ser Manucho. Prontos. E em casa, o meu pai era pastor e o meu irmão mais velho era jogador. E eu comecei muito cedo a ter gosto pela bola, porque o meu irmão mais velho já era jogador de futebol. Na altura estávamos em Malange, eu nasci em Luanda, e no campo de Cubasa, onde está a igreja metodista de Colibengo atualmente. Meu pai era pastor lá. E depois é que comecei logo a crescer em Malange, porque o meu pai foi transferido para Malange. Então em casa, meu Manucha, meu Manuchinha, minha irmã estava sempre assim, a chamar-me assim. Pronto, o nome ficou. Não é? Embora eu preferisse, como disse há bocado, chamassem Manucho. Perto havia o campo, o Catetão, e eu gostava de seguir meus irmãos. Os outros meus irmãos depois começaram, dois dos meus irmãos depois, um dos meus irmãos depois foi para o Petro, foi para o Atlético, Clube Atlético de Luanda ainda, e eu gostava de segui-lo. Ele também cuidava de mim, e eu gostava de segui-lo, porque eu tinha já aquele bichinho do futebol. Pronto, e foi assim que eu, de berço, eu sou do Clube Atlético de Luanda. Okay. Eu era mascote porque todos gostavam de mim. Todos os atletas, treinador, o que manquera, era o pai. Era o pai de todos os atletas. O Carlos Queiroz,
era e é o pai atualmente de muitos jovens, porque aquilo não era um simples treinador, não. Era um verdadeiro irmão mais velho para os jogadores séniores, era para os jovens, era o pai que a gente gostaria de ter, sempre com um sorriso suspenso aos lábios. Grande cavalheiro, transmitindo alegria, era fácil o contato com ele, uma vontade feroz de ajudar, auxiliar, apoiar. Aquilo na realidade constituía um importante contributo social, um importante trabalho social de massificação pelo desporto, porque a palavra depois da independência era essa, massificação cultural e desportiva, sociocultural e desportiva. E, portanto, isto foi um período, o período antecedente à independência e depois da independência foi um período de forte massificação cultural. Então, as crianças não estavam alheias a tudo que se passava, porque havia muitos jogos. Prontos. E fomos dando os toques da bola. Mas nos ficou, depois já veio os caçulinhas da bola. E todas aquelas etapas em que havia desporto na escola, havia muito interescolares. E eu já tinha jeito mesmo para a bola. Desde pequenino, eu tinha mesmo jeito para a bola. Percebi muito cedo que eu próprio percebi que tinha muito jeito. E depois os amigos, a gente dá conta, porque os amigos vêm sempre, vai chamar o Manus, que é para vir jogar. Então a gente dá conta. E eu tinha mesmo jeito, tinha mesmo habilidade. Eu desde pequenino já tinha a mesma habilidade. Só não batia ainda, era com o pé esquerdo. Eu só batia com a direita. Só comecei só em 81. É que eu comecei a ganhar gosto e disse, não, tem que fazer diferente. Comecei a dar uns toques, treinava sozinho. Para bater com a esquerda. Quantos anos? Eu tinha 10 anos. Quando comecei a treinar o pé esquerdo, eu tinha 10 anos. Eu tinha uma bolinha pequena e eu ficava a fazer exercícios no terraço da minha casa. Depois veio os caçulinhas da bola. Em 82. Eu já batia de esquerda. Pronto, eu fui jogar. Fui inscrever-me nos Falcõezinhos. Falcõezinhos era uma equipa de uma empresa que tinha qualquer ligação avícola, com uma empresa avícola. E quer dizer, quando nós jogássemos no final, tínhamos uns 3 frangos bem gordinhos. Portanto, em casa ficavam contentes. Leite, iogurte, está a levar em casa, então ficavam contentes. Pronto, já estava a ser útil para casa. E foi uma experiência muito boa com os Falcõezinhos. O guarda-redes era o Carlos, o treinador era o Carlos e o Ginho. O Ginho era um jovem que fazia parte da igreja central da Metodista Unida. Muito camarada, muito afável. E o Carlos, posteriormente, era um mulato, era mesmo mulato, que depois entrou para o Petro Júnior, e tornou-se guarda-redes titular no Petro. Era um bom guarda-redes, mas parou de jogar muito cedo. Pois, voltando um bocadinho ao futebol, disse que começou no Petro. Petro foi uma excelente escola. Que outras equipas... Pegar no Petro, até que idade ficou no Petro? Eu fiquei no Petro de 83... Saí em 84, voltei em 85, 86, 87, 88. Depois, no final de 88, princípio de 89, foi quando, em 88, o professor Antônio Clemente, que era o meu pai brasileiro, que é treinador do Petro, o meu pai branco, eu disse-lhe, eu não quero jogar em Angola, eu quero ir embora de Angola. Não quero fazer minha carreira aqui. Ele disse, vai meu filho, eu vou te ajudar a ir. Eu nunca me esqueci desse dia. Você vai e eu vou te ajudar para ir. Não quero que você fique aqui. E eu comecei a treinar. Ele nunca me fez um elogio como jogador. Uma vez, estávamos a treinar. Eu estava a jogar muito naquele dia. Ele entrou. Eu vi o carro lá à frente. Eu não tinha dado conta. Ele entrou, estava lá à frente. Ele, afinal, estava a me observar. Quando acabou o treino, eu joguei muito naquele dia. Era um jogo de treino. Mas eu estava a jogar muito bem naquele dia. Ele disse... não joga nada, pá.
Mas depois ele disse, você vem amanhã para treinar com os sêniores. Eu tinha 16 anos. Ainda não tinha feito 16 anos. Ele disse, você vem amanhã, amanhã de manhã você vem treinar. Você vai treinar com os sêniores. Era para aprender a bater livres, porque eu era bom a bater livres, mas tinha que melhorar mais. E ele disse, não, você quer ir embora, ok, vai ter que trabalhar. E eu treinava muito. Eu não tinha preguiça para treinar, mas eu tinha habilidade, eu ganhei muita habilidade porque eu jogava muito no bairro. Naquele tempo havia muitos espaços no bairro para jogar. Eu jogava de manhã, eu jogava à tarde, depois eu ia jogar futebol salão à noite. E eu era habilidoso. Isso me deu muita progressão e maturidade. E na escola do Petro, havia um sistema que nos permitia. Os juvenis jogavam contra equipas júniores e os júniores jogavam contra equipas séniores. Isso nos dava traquejo e garra. Por isso é que os jogadores como Nelo Bumba, Budunha, Barriga, o Chico Diniz, o Oliveira, quando chegaram a sénior, já tinham maturidade, porque o sistema fazia com que nós chegássemos maduros quando chegássemos a sénior. Fez também que quando eu cheguei em Portugal, eu era muito maduro em relação aos próprios jogadores lá. Eu quando cheguei, primeiro fez um jogo treino. No jogo treino em Portugal, primeiro jogo treino, foi especial mesmo por causa da minha chegada. O defesa anunciaram que eu era uma grande esperança do futebol angolano. E aliás, volto só um bocadinho atrás. O professor Antônio Clemente ajudou-me mesmo muito. Ele nunca me fazia elogios. Eu comecei a treinar no plantel sénior em 88, na época de 88 ele me pôs sénior e ele quis que eu começasse a jogar com os séniores. Eu tinha talento, ele notou isso. E ele uma vez disse, sem querer, garoto gosta de trabalhar, vai ser craque. Mas quando ele olhou para mim, viu que eu estava a olhar, virou logo a cara, ele não fazia elogios, porque eu era filho dele, para eu não me enfunar de orgulho. E ele escreveu uma carta na minha partida, deu-me 100 e tal dólares. Eu não posso ir sem dinheiro. Ele falou, vem logo à noite, tirou dinheiro, dólares naquele tempo, 150 dólares, eu fui. E deu-me. Escreveu uma carta. Eu só abri a carta por respeito. Veja a educação daquele tempo. A carta não estava selada, mas eu não ousei abrir. Ele escreveu o grande empresário, que era do Sporting, porque no avião em que eu parti, estava o Armando Machado, que era na altura presidente do Petro, era presidente do Petro. E o Cota Alves, que era o grande Alves, um dos melhores pontas de lança da história da Angola. Nos anos 70 era mesmo considerado, era o melhor ponta de lança. Conjuntamente com João Machado, Alves, né? Carlos Alves, o João Machado, Adelino Neto, temível ponta de lança. E o Joaquim Diniz, né? Mas dos pontas de lança mesmo, Mandinés era mais extremos, que era o Adelino Neto, João Machado e Arlindo Leitão eram temíveis, eram extraordinários. E ele escreveu, eu não abri. No avião, o Armando Machado não sabia que eu havia de partir, porque fizemos primeiro de modo surpresa. Tomou conhecimento que eu estava a ser eu teria transferido para o Belenenses. Se tu vais para o Belenenses? Nada. Belenenses? Ele se apercebeu que eu era craque. Foi ali que disse, esse gajo está a sair aqui, o Belenenses é que vai ele buscar. Porque o Belenenses não podia anunciar abertamente a ele. Por quê? Porque o Saavedra estava no Belenenses. Naquela altura o Petro já tinha mandado o Abel, tinha mandado o Jesus, o Balalau também já tinha ido. Quer dizer, as feras do Petro tinham ido. E até nas camadas jovens estava aí. E eu era promissor, porque eu estava a ser preparado para substituir Jesus. Jesus estava a avançar em idade, tinha 32 anos, havia necessidade de se começar a pensar no futuro. E perguntou-se ao treinador Manfranco, irmão do falecido Ângelo Silva e Franco Silva. Perguntou-se quem era o treinador e o Santana Carlos, pai do jogador Santana Carlos. Mas perguntou-se ao Manfranco. Fomos jogar no Campeonato Nacional em Malange.
o mais velho jogador, o José Manel, antigo guarda-redes do Clube Atlético de Luanda, perguntou, mas esse gajo aqui, esse gajo do Manucho, esse gajo, como é? Vai ser bom. Mas ele é bom mesmo. Assim mesmo, tipo Jesus. O Fá Franco disse, olha, ele vai ser se calhar melhor que o Jesus. O Franco também dizia, não podia me elogiar. No avião, o Armando Machado disse, esse gajo não pode ir no Belenenses. Esse gajo é para o Benfica. Não, pô, esse gajo não vai para o Belenenses. O quê? Esse gajo vai para o Benfica, não vai para o Belenenses. Mas eu tive que me apresentar no Belenenses. E no primeiro treino, no jogo de treino, que eu estava a dizer há bocado, primeiro treino, eles apresentaram, começa o jogo. Primeira bola. O central de marcação levou 3 fintas seguidas. Deram a bola, ficou mesmo de ficar, ele sai mesmo do caminho. Primeiro, eu disse, tínhamos ganho o campeonato nacional aqui, em Angola. Eu, Bodunha, Chico Diniz, que é um extraordinário jogador, central de marcação, Chico Diniz, e o mais novo, o Chico Damião, era o Nelo Bumba, estava presente, era o angolano, meu primo falecido, filho do falecido tenente-coronel de Muca. Era uma equipa forte, o Pembele, era o Armindo, também o Guarda-Redes, tínhamos o Simão, o Serra, o Budunha era o metrônomo e o Barriga, o Kim Valentim e o Nelo Bumba e o Vitena. Era uma equipa muito forte, e o Lucas. Era uma equipa, da defesa para o ataque, todos eram velozes, com muita técnica. Havia o Miniqué, o Caetano, ele é que fintava os avançados, mas de forma humilhante. Era lateral direito. E eu era o metrônomo. Havia uma contradição. O coordenador, o Carlos Silva, não gostava de mim porque ele tinha rivalidade com o Antônio Clemente. E Antônio Clemente era meu pai. Ele não gostava, ele exigia que me tirasse, porque ele dizia, o ponta de lança não é alto, tem que ser grande. Eu dizia, mas ele não precisa, ele é habilidoso, ele passa, ele é que escangalha. E então, ele fazia tanta pressão para me tirarem, que eu era capitão, porque eu era mascote, eu era do tempo do Atlético, eu era mascote, o filho querido. Então não tinha, o Mão Franco dizia, eu praticamente levei esse miúdo ao colo. Santana Carlos disse, mas é nosso filho, como é que eu vou? Não podemos. E eu era capitão de equipa, por causa da antiguidade e o histórico familiar. Então, depois de eu parar de jogar, é que o Man Franco me disse. Ele dizia, eu não posso elogiar esse miúdo, não posso. É que me disse. Naquela altura ele fazia tanta pressão, o Carlos Silva nos fazia tanta pressão para te tirar, para me tirarem. Só que nos dias que nós queríamos te tirar, eram os dias, naquele dia você escangalhava, ele não tinha mesmo, ele até próprio ele rendia-se. Portanto, o Antônio Clemente, quando escreveu a carta, lá o Armando Machado fez de tudo, disse, esse gajo não vai para o Benfica. E eu fui para o Benfica. O treinador do Benfica encantou-se comigo, né? Encontrou lá o Gil Gomes, grande jogador. Gil Gomes, irmão do Nando Gomes e do Tony Estraga. Grande ponta de lança. Nós já nos conhecíamos, amigos, nos conhecíamos aqui de Angola, porque jogávamos entre bairros e nos caçulinhas. Entrou Prenda e ia jogar eu já morava na Baixa e ia jogar. Era um temível ponta de lança. Eu era fã dele. Eu era amigo dele e fã dele. Porque era muito habilidoso. Ele era muito habilidoso. Era ele que deveria ser o número 1 do futebol, da esperança do futebol português. Ponta de lança terrível. Então eu vou para o Benfica treinar. Treinei no Benfica, mas não gostei do balneário. O Rui Costa estava lá. Este Rui Costa aqui é presidente hoje do Benfica. E o gajo não passava a bola. O gajo queimava-me. Eu comecei a ficar chateado. Só que as raras vezes que eu tinha a bola, eu aproveitava também. Aqui vou mesmo mostrar. E o treinador gostou. Em 2 treinos disse, não, esse gajo tem que ficar aqui. Mas como eu não gostei do ambiente do balneário, porque era cada um por si e tal, eu não gostei. Voltei outra vez, mas eles faziam de tudo. Mandaram um médico, um dentista, o doutor Sabino, a mim atrás.
esse miúdo tem que ficar aqui no Benfica. Eu preferi ir para o Belenenses. E no Belenenses, depois daquele treino, o treinador foi dizer, este é craque, foi dizer à direção, não se enganaram ao trazê-lo aqui. Não se enganaram. Esse tem que ficar. 2 semanas depois, assinei contrato profissional, como júnior. Eu não dizemos amador, não. O Belenenses veio à minha busca e eu assinei como profissional. 3 anos de contrato. 2 semanas lá. 2 semanas. O Benfica, na mesma, vem a mim atrás. Quando nós fomos jogar contra o Benfica Belenenses, quando o Nené vimos no campo, ele mandou o Gil primeiro, que é para vir perguntar, como é? Vai ainda perguntar se o gajo vai jogar. A gente disse, não vou jogar. Mentira. Ele disse, não vou jogar. Minha carta ainda não veio de Angola, já tinha chegado. Mas para fazer mesmo surpresa, também não podias revelar, eles eram meus aniversários. Eu, na mesma, disse, não vou jogar. Quando me viram no aquecimento, o treinador parou o aquecimento do Benfica. Foram para o balneário. No dia seguinte, eles ganharam 5-0. Mudou de tática. Fez uma tática só para mim. Contra mim, só contra mim. E o Gil disse, lembra-se quando nós paramos o aquecimento que é para ir lá? Foi por causa de ti, quando te viu no terreno. Nós entramos no campo por causa de ti, com algum medo. E os adeptos do Benfica encantaram-se comigo também, disseram, o único jogador do Belenenses é o preto lá, aquele preto número 10, é o grande jogador. Então, eu continuo no Belenenses deu-me 3 anos de contrato, e eu estava lá. Mas só que eu, quando fosse jogar, depois também é assim, em Portugal, os júniores também podem jogar na primeira equipa, sénior. Então, porque há o campeonato de reservas, e eu, como tinha o contrato profissional, por norma eu tinha que treinar já com a equipa sénior. No Sporting era assim com o Figo, o Paulo Torres, que é o treinador desportivo da Huila, que foi treinador do Libolo, do Inter. O Paulo Torres era um jogador extraordinário. Pé esquerdo terrível. Eu gostava muito dele como treinador. Era o Figo, era o Paulo Torres, Figo. Havia um outro João Pinto, tão bom quanto esse João Pinto que vocês conheceram do Benfica, era muito craque. E o Marinho Pérez é que estragou a vida desse rapaz. Deu a chance a todos, não deu aquele rapaz. Foi dispensado por uma equipa da segunda divisão, um jogador que era promissor, já era da seleção de Esperanças de Portugal, um promissor jogador. Marinho Pérez deu a oportunidade ao Figo, deu a oportunidade ao Paulo Torres, deu a oportunidade ao Emílio Peixe. Emílio Peixe era o melhor jogador do mundo naquela altura. 4 pulmões, eu dizia. E era meu fã. Porque quando nós fomos jogar contra o Sporting, justamente, depois já o campeonato ter começado, fomos jogar contra o Sporting, e os Tugas são um pouco assim como nós temos a herança dos Tugas. Os gajos quando estão na posição de cima, na mão de cima, eles pensam que são Imarais, despejam e dizem os outros. Eu disse, eu vou partir esses gajos. Eu fervia. Nós jogamos, o jogo era no domingo. Seria domingo de manhã. E nos Júniors, isso. Nos Júniors. No sábado, os sábados eu ia sempre passear na casa de uma família, na casa do Van Dunen. Eram primos do Carlos Buriti, sobrinhos do Carlos Buriti, porque havia sempre lá boa música. E eu ia sempre lá para gravar também aqueles grandes quizombas das Antilhas, novidades. Mas eu naquele sábado, eu estava a ferver, porque eu disse, eu vou partir esses gajos. E o meu pai tinha saído de Angola para ir para Portugal, que é como pastor, tinha lá qualquer atividade da igreja. E fomos jogar contra o Sporting do Luís Figo. Eu disse, eu vou partir esses gajos. Mas antes de entrarmos no campo, o Paulo Torres veio ao meu lado assim, os bumbos lá, eles não diziam bumbos, os bumbos lá porque havia angolanos que jogavam no Sport, estavam no Sport, mas uns estavam bloqueados pelo documento, os outros estavam... Pronto, se fazia também, havia um pouco de discriminação. Então não foram jogar, mas disseram, vocês amanhã, vocês vão sofrer. Tu vais sofrer, Paulo Torres. Está lá o Manucho, o bumbo, você vai passar mal. O bumbo vai passar mal amanhã, Paulo. Tá bem. Na entrada do campo, ele veio ter comigo, Paulo Torres.
Mas é pá, a malta lá manda-te cumprimentos, pá, vai lá, alivias isso. Eu nem vou gostar de aliviar o caraças, você vai passar mal hoje. Eu estava a ferver. Eu tinha vontade de arrebentar com eles, porque eles tinham 5 jogadores na seleção. A convocatória, porque eu no primeiro jogo marquei 3 golos. E no segundo jogo, terceiro jogo era contra o Sporting. O segundo ou terceiro jogo era contra o Sporting do Luís Figo, Paulo Torres, de Emílio Peixe. Eu disse, começou o jogo, eu comecei logo a xangalhar. Fintas, o Paulo Torres estava para muita fintas, depois começou a dar porrada. Ele era assim, eu quando não estava a passar, ele não aguentava, disse, quibuas, pá, bigos, rasteiras. Pronto. Aquilo foi avançando. Jogo 0-0. Faltavam 15 minutos para o jogo acabar. Luís Figo marca um golaço. Golaço. O guarda-redes soca a bola, não cai. O gajo, ele já estava na entrada da grande, porque ele previu ter um chapéu com técnica. Eu apreciei até. A partir daí, eu jogava no ataque com um Portuga muito resoluto também, Serralha. E quando as coisas não estivessem bem, o Serralha descaía para relançar-me e para dar-me liberdade. Ele disse, ele apanha a bola, faltavam 10 minutos para o jogo acabar. O Figo marca 15 minutos antes do apito final. E diz, Manus, começa a correr. Eu que corria muito. Cambuta, Rijo, de Catete, que mandava a batata e corria. Aquilo foi a aceleração atrás. No meio campo, ele lança em arco. Eu avanço, o defesa vai. Eu disse, você não vai me aguentar. Eu vou te pôr na coteca. Dinguele. Você não vai me aguentar. Não era branco, era um mulatinho. Bato-lhe na velocidade. Fintei todos. Fintei guarda-redes. Paulo Torres veio. Fintei, entrei com a bola na baliza. Eu disse, eu não acredito. Ao festejar, não estou a acreditar que eu fintei todos do suporte, entrei, marquei. E o meu pai na bancada não se contia de alegria. O estádio do Restelo de pé. Foi a minha grande lembrança daquele dia. A partir daquele dia, o Emílio Peixe mandava recado aos meus primos. Eu tinha um primo chamado Toto da Costa. Era mais forte e mais habilidoso que o Luís Figo. Não teve a sorte que o Luís Figo teve, porque foi ostracizado, ele não foi. Eu digo mesmo, houve o Manuel Fernandes, o célebre Manuel Fernandes, que lixou a vida deste angolano. Chegarei lá. É que me contou. Sabe o que é que... Eu estudava na cidade universitária. E às vezes eu ia, o Emílio Peixe vivia na sede, no centro de estágio de formação do Sporting. Então, eu conquistei o respeito dele pelas fintas que eu lhes dei. E ele andava a dizer, Manucho é craque. Um dia entrei no centro de formação para ir ver o meu primo, o Totó, do Kazenga. Muito craque. Ele, comparativamente, seria um outro Lufemba, que era um grande jogador da década de 80 do Petro. Ele obrigou o Jordão, que era muito frio, sair do Algarve para vir lhe ver a jogar como Esperança. Eles foram campeões nacionais de júnior. E então um dia eu fui para lá e quando estava na porta do centro de estágio a conversar com o meu primo, o Peixe entra. Tinha saído, entra. Como é que tu bem? Fixe. Como é que vai isso? Estou fixe, tu. Como é que estás fixe? Estou fixe. Ele entra e tudo, mas fica a rodear ali. Quando eu fui-me embora, a vez a seguir em que eu voltei no centro de formação, porque eu gostava muito do que eu tenho meu primo, eu gostava muito de passar, porque ríamos muito, eu contava muitas piadas. Ele disse, o Peixe está sempre a dizer que você é craque. Ele disse, Manucho é craque. Manucho é craque. Portanto, eu marquei aquele gol, o jogo saiu empate. E eles passaram a me respeitar desde aquele dia. Então, jogamos uma segunda vez. O Peixe não jogou. Mas naquele dia joguei muito. Fuguei na escola para ir jogar. Eu tinha aulas à tarde. E enquanto eu estava no refeitório, o treinador da equipa principal diz, olha, você vai jogar hoje à tarde. É melhor não comer muito. Não é apenas só se embutir aí. Você vai jogar hoje à tarde. Está a comer pouco.
E fui avisar na escola, diz aí na professora, não vou assistir a aula, temos aula da tarde. A aula do curso de medicina, de socorrismo, era tarde. Eu não fui jogar. O jogo foi no estádio do Restelo. Naquele dia joguei muito. O treinador da equipa sênior, que era brasileiro, perguntou, mas esse garoto, você sabe que idade tem? Eu tenho 17. Garoto com 17 anos, garoto tem uma estabilidade. Parece o Pelé. E comparava muito com o Pelé. Então, eu, naquele dia, joguei muito, driblei muito, fiz maravilha. O Peixe eu vi o Peixe assistir o jogo. Quando acabou o jogo, não sei por que razão, eu tive que ir na bancada principal. O estádio do Restelo de Pé estava de pé a aplaudir-me. Ele chegou, ele disse do meu primo. Meu primo depois quando me viu disse, esse gajo do Peixe, não para de dizer, como foi o jogo? Nós ganhamos, parece 1-0 ou 2-0. Mas eu joguei muito mesmo. A partir daí, os sócios do Sporting tinham um profundo respeito de mim. Mesmo os jogadores. O Peixe é o jogador que eu vaticinava que teria a mesma carreira que teve o Luís Figo e o Abel Xavier. Mas naquela altura, o chefe não era o Luís Figo. Eu, às vezes, quando digo a certas pessoas, eu digo mesmo, era o Gil Gomes. Gil Gomes, na seleção era Gil Gomes, o chefe, nosso Gil, nosso rico, do Prenda. O Abel Xavier e o Emílio Peixe, estes eram os donos da seleção. E o Fernando Couto atrás, fechava bem aquilo atrás. O Toninho já era sénior na Guiné-Bissau, de 5 anos. Matulou, cortou a idade. Só é verdade. Já não joga, vai fazer o quê? Já não joga. Podemos falar. E então, mas certo dia, no ano a seguir, eu passo de classe, calho na sala a seguir a do Luís Figo. Mas o Portugal é assim, nós como éramos atletas, nós se tínhamos jogo, tínhamos que assistir a aula na sala do outro. Temos provas, adiávamos a prova e fazíamos na sala do outro. Então, ele sentava-se à minha esquerda. Sempre à minha esquerda. Mas não éramos assim amigos íntimos. Se me perguntar hoje, nos encontrar, você conhece o Manucho? Ele se calhar não vai se lembrar. Pode se lembrar, tem que lhe fazer lembrar. Mas assim, nós não éramos amigos íntimos. Assim, éramos colegas, jogadores. E eu também, ele era um pouco taciturno, porque ele ficava no canto dele, amuado, não falava. E eu, como sabia que ele era o Luís Figo, eu também sabia que eu era craque, que eu também era fera. Só não fui para a seleção. Por causa disso mesmo, eu fui convocado para ir à seleção, mas a direção do Belenenses disse, não, a nacionalidade dele, português, ainda não saiu, ele não pode jogar pela seleção. Eu fui convocado para isso. Senão eu teria jogado naquela seleção de sub-20 que foi campeã do Mundial. Okay. Porque era mesmo para eu ir. Da geração de ouro. Da geração de ouro. Era mesmo para eu jogar lá. Eu faço parte daquela geração. Eu vou passear no estádio do Benfica. Uma vez, eu morava em Algés, encontro-me com o Gil Gomes, rico, na minha rua, na rua do Paulo Bunze, o grande Paulo Bunze do handball, que jogava no Benfica. Disse, por aqui, Gil. Rico, como é? Você é por aqui? Não, é para vir aqui ver umas roupas, ele estava aí a ver umas roupas. Ok, tá feliz. Então vamos bazar juntos. Fomos dançar, fomos para a discoteca. E o que aconteceu? Vez a seguir, eu vou lá, o Paulo Bunzi pede-me porque é para ir lá acompanhar, ele pedia-me sempre para acompanhar, porque ela era tipo o meu irmão mais velho. Eu era vizinho dele, morava na rua de cima, e ele estava embaixo, ele me dizia sempre, passa aqui em casa. Ele queria que eu fizesse as refeições em casa, porque o meu fundo também tinha que ser na casa dele, já tinha mulher, era para a casa dele. Pois, e fomos. Então, nesse dia eu estava parado, e vejo um carro a vir, branco a vir, para... E o senhor, com um bonito sorriso, simpático, a aproximar-se de mim. Eu fiquei a olhar, assim. E ele de longe diz assim, tu já sabes que no próximo ano tu vais jogar cá, no Benfica. Já sabes disso, né? Eu falei assim, te reconheceram.
Nené, que era o coordenador do futebol júnior, juvenil júnior, das chamadas jovens. Sim, é verdade, tu vais jogar aqui a rir, com um sorriso bonito. Eu olhei para o Gil, o mister está a brincar. O Gil disse, não, estás a ver naquele dia quando me encontraste comigo ali nas vezes, era para ir te dizer, porque ele me mandou ir na tua casa, para dizer que é para vir aqui. Seria um salário muito grande, para já, se eu passasse para o Benfica. Só que eu ia subir no ano a seguir para a Sênior. Disse, não, no próximo ano tu vais para aqui. Era para eu jogar no Benfica. Ele já tinha feito a dupla de ataque do Benfica, aqui vai ser você e o Gil. Isto aqui vai ser você e o Gil, não vai ser outro. Muito craque. Até hoje ele tinha admiração por mim. E o Gil voltou a lembrar. O chefe naquela altura não era o Luís Figo. O Luís Figo teve mais sorte quando ganhou a bola de ouro em 80. Uma vez eu disse ao meu amigo, você está a pensar, porque as pessoas pensam, vem o patamar onde chegou o Figo, e eles têm dificuldades em situar a partida que nós tivemos. Cada um teve a sua sorte. Sim. E ele, quando ganhou a bola de ouro em 2000, ele disse, eu tive mais sorte que muitos. E é verdade, porque no grupo em que ele estava, não era ele o melhor. Não era ele o melhor. E naquela seleção, eu acho justo que o Abel Xavier tenha tido a carreira que teve. Quando nós fomos jogar contra a Estrela da Amadora, ele na seleção, no clube, na seleção jogava lateral direito. Na seleção jogava, no clube jogava central. E a central, ele tinha que me marcar. Eu disse, é você mesmo que eu quero. Eu fui a casa. Mas o gajo, em vez de vir, ele não vinha, mandava o outro central. Só que o outro central estava a apanhar muitas fintas. E quando eu me desembaraçasse do central, era ele que estava na dobra. E ele também tinha que apanhar a finta. Ele fazia de tudo para me evitar. Segunda parte, eu entro pelo lado direito. Eu não tinha problema de driblar do lado direito ou lado esquerdo. Como faz só se coloca um jogador que é destro, põe-se a jogar do lado direito e o esquerdinho. Não, eu toda a parte do ataque, eu tinha jeito que era para passar. Eu bebi muito do Jesus, do Saturnino, que era meu ídolo. Que na frente do ataque, toda aquela gestualidade dele, eu mamei aquilo, porque eu era fã dele. E do Mingo, do Inter de Luanda. No ano 80 havia um jogador tão bom quanto o Ronaldinho Gaúcho. Era muito habilidoso. Se tivesse um passaporte brasileiro, ele seria tão bom quanto o Ronaldinho Gaúcho, mas tinha passaporte angolano que não tinha expressão a nível mundial. Era muito habilidoso assim, e criava fintas. O Abel Campos só o superava pela velocidade. Isso dito pelos grandes jogadores do Petro. Mingo era um excelente jogador, mas Jesus é muito habilidoso. E eu bebi muito para ser o grande ponta de lança que eu fui. Eu bebi muito do Jesus Saturnino. Pois, então, eu tinha que enfrentar o Abel Xavier. Na segunda, portanto, Jesus entrava tanto pela direita como pela esquerda, a escovar, a driblar. Então eu tinha essa facilidade de drible e de pontapé, tanto de esquerda como de direita. Na segunda parte do jogo contra a Estrela da Amadora, foi o momento em que me encontro face a face. Eu já tinha marcado 2. Eu me entalei logo 2. O jogo começou, marquei logo 2. Esse gajo é perigoso. Face a face. Eu disse, hoje, tá cacei com ele. Tá cacei, embora com ele. Você daqui não vai fazer, você não vai escapar. Digo isso de forma metafórica, de forma humorística, como picada de humor, não é? Uhum. Eu disse, apanhei-te. Você não vai escapar. Eu ia me encostando a ele, conforme eu queria, já com o drible na cabeça. Eu dei uma finta ao Abel Xavier. Eu nunca me esqueci. Aquilo foi uma finta de corpo. Quando se joga futebol, todo o teu corpo tem que jogar. O corpo todo joga. Dei-lhe uma finta de corpo com uma dimuerra a seguir. Sabe dimuerra é o que é? Vocês não sabem, é dessa linguagem daquele tempo. Dimuerra é o que vocês chamam colherinha, vírgula, desquento. O Abel Xavier correu mesmo, saiu do caminho, saiu. Eu nunca me esqueci. O estádio do Restelo levantou-se de pé a me aplaudirem. Ganhamos 2-1 contra o Estrela da Amadora. No final do jogo ele veio me cumprimentar e disse, você é lixado, um bombo. Eu evitei mesmo, mas nada. Eu disse, eu sei, Abel, mas não te preocupes. Eu sou teu amigo, eu sou teu fã. Tu és um grande jogador, não é? Aquela dimensão ficou. Depois, entre eles, quando estivesse na seleção, eles falavam. Depois o Carlos Queiroz,
que era o treinador da seleção, ele era o coordenador das seleções. Epá, tu sabes que eu tens que vir para cá, sabes que tens que vir jogar. Como é que está a marca da nacionalidade? Epá, ainda não está resolvida. Eu venho de férias para Angola, quando subo para sénior. Quando voltei com Chide. Voltei com Chide de Angola. Cheguei no clube, apresento-me no clube, eu tinha 3 anos de contrato. O clube, ninguém queria me ver. Os nervos, nem fiques aqui. Você, se não trazer aqui a nacionalidade portuguesa, você não vai jogar. Então, se eu tenho contrato, como é que você não pode ficar aqui no clube? Nem queriam me ver no clube. Eu fui para o Alverca, treinar para o Alverca. Disse, está bem. Comecei a bater cabeça para a minha nacionalidade sair. Vim para Angola porque precisava de dinheiro. Tinha mandado umas coisas para vender. Vim buscar o dinheiro. Fui, fiz o esquema do cambalacho para ter o bilhete. Entretanto, eu fui para o Alverca. Eu no Alverca estava... Na primeira, quem estava lá era o Mendinho, o mais velho Mendinho, que jogou no Inter de Luanda, que me recebeu lá. Na primeira semana, havia um jogador que jogou comigo no Belenenses. Na primeira semana, ele disse... Olha, ele disse aos colegas, esse gajo jogou comigo no Belenenses, é craque. E eu já lhes tinha escangalhado na época anterior. Começa, na primeira semana de treino, eles vieram logo me dizer, o Mendinho, uma Mendes, disse, os jogadores estão a dizer que você é craque. Eles estão a dizer, o fulano diz que você é um grande jogador. Mas eu pressentia isso, que eu estava mesmo em forma. Fomos, treinamos 30 dias. Jogo. Começa o jogo. Vamos jogar. Meteram suplente. Mas eu dei o conta. O ponta de lado. Até o treinador que ia jogar apanhava fintas, está a cair com o rabo no chão, está a bater com o rabo no chão e tudo. Eles riam-se os colegas e tudo. Fomos jogar. Naquele dia joguei muito. Os 2 treinadores juntos, quando me disseram, o que você faz, o que você vai nos dar, você vai nos ser muito útil. Aquilo que você fez hoje era velocidade, força. Eu quando partisse, eu tinha muita força. Quando partisse no drible, de trás, de longe, isto já tinha cultivado aqui do Petro. Era muito difícil me parar. Porque eu tinha drible, força e velocidade. E pontapé na saída. Então ficaram impressionados. Esse gajo aqui, esse gajo é muito craque. Esse gajo é muito craque. O treinador devia me dar a resposta naquele dia. Disse, eu conversei, eu quero falar contigo. Eu conversei com o presidente perguntou-me como é o Manucho. Ele disse, o Manucho daqui a 6 meses vai arrebentar com Portugal. Ele vai arrebentar com Portugal. Mas eu não quero que ele, preciso dele daqui a 6 meses, preciso dele agora. Agora? Então, senão assim ele não vai me servir. Disse, mas ele vai arrebentar com isto. Eu preciso dele agora. Ele não foi, não soube. Então como é que você quer um atleta e você vai dizer que daqui a 6 meses ele vai render? Se eu já estava a render, Não fiquei no Alverca. Vim para Angola, fiquei 1 mês e volto para o Belenenses. A minha nacionalidade está a ser resolvida, entretanto eu preciso treinar. Eu estudava à tarde, então de manhã ia treinar. E estava lá o Paulo Figueiredo, eu joguei com o Paulo Figueiredo. Então, jogo o treino. E eu disse ao treinador, que não me conhecia, Mister, quando estiverem a faltar 5 minutos, avise-me, por favor. Era um hábito daqui da escola do Petro, quando as coisas não estivessem a correr bem, os meus colegas habitualmente diziam, Manucho, como é? Resolva-nos nisso, pá. E isto eu já sabia que eu tinha que vir cá para trás, pegar na bola e partir em drible a fintar todos. E fazer um passe decisivo ou entrar com a bola na baliza. E isto era uma solução para aqui. Sempre foi assim. Os meus colegas estão aí. Eu tenho estado sempre com o Chico Diniz. Eu lembro-me sempre isso. E então eu peguei na bola. Quando estava a faltar 5 minutos, ele não me conhecia. Porque era um treinador novo. Quando estava a faltar 5 minutos, ele veio me dizer, Manucho, faltam 5 minutos. Ok, mister. Fui para trás. No meio do nosso meio campo, eu disse, dá a bola. Quando virei-me, dali para frente,
Todos que apareceram pela frente, eu driblei todos, fintei o guarda-redes, entrei com a bola na baliza. Quando eu viro-me para vir para o meu campo, para a minha parte, por causa do centro, ia andar do centro, eu vejo o Paulo Figueiredo assim, parado, eles pararam de jogar, pararam para me observar. Os dirigentes lá no outro lado, fora, nas bancadas, os sócios, os adeptos. O silêncio. O treinador ficou de boquiaberto. No fim, o Figueiredo veio me perguntar, mas Manucho, você não está a jogar? Não estou a jogar. Você só está treinando aqui conosco? Não pode. Você jogar assim? Não pode. Você tem que jogar. Não pode. Você tem que jogar. Porque era hábito, eles perguntaram, era hábito deles. As coisas que eu fazia em campo, era hábito deles, eles não compreendiam como é que era possível. Frequentemente, um dia se vocês tiverem aqui o Paulo Figueiredo, o Jamba, que jogou na Sandia, jogador daquele tempo, ele disse, Jamba, tu não me conheces, né? E o Paulo Figueiredo estava ao meu lado, disse, Paulo, diz a ele quem eu sou, ele não me conhece. Ele olhou para o Jamba e disse, quem? Manucho? Ele olhou para o horizonte e disse, fera, você não imagina o que ele fazia. Porque eles vinham me perguntar, como é que você fez? Mas uma coisa, nunca ficaste a saber o que é que realmente aconteceu quando voltas de Angola para lá? Duas vezes eu vim para Angola. Quando voltei, eu voltei com Chile. Voltei mesmo. Não, as coisas não me corriam bem. Nem queriam me ver no clube. Não era normal. Nem me ver no clube, nem me suportar. Eu era vedeta, mas não suportava ver. Nunca mais vim para Angola. Vim 2 vezes depois, nunca mais vim para Angola. E o tempo todo, quando eu estivesse lá, tudo me corria bem. Mas quando viesse para Angola, meu Deus, as coisas não me corriam bem. Mas era Chile mesmo. E depois eu tinha lesões inexplicáveis. Ora, cura aqui, vem para aqui. Ora, vem para aqui, cura aqui, vai passar em outro sítio. Mas sou eu. Não eram normais, não eram lesões. Isso chama-se espiritismo mesmo, eram coisas de Wanga, chama-se mesmo feitiçaria, perseguições. Por quê? Isto é a África. E eu sei disso por quê? Eu tenho essa experiência por quê? Porque acontecia a mesma coisa com os outros jogadores africanos. Porque eles falavam, nós falávamos, depois começámos a falar isso. Depois que os outros jogadores africanos não vão em África. Os outros jogadores africanos, essas vedetas que vocês veem aí, na Europa, eu disse, não vale a pena. No país, na terra, não. Nós sabemos dos xerifes que gostam de mexer e atrapalhar a vida de outros. Sim, isso é um problema. A feitiçaria é um fenômeno social que prejudica. É uma das razões do sofrimento dos africanos. Sabe por quê? Porque quando numa terra se pratica feitiçaria, aquela terra fica amaldiçoada. O solo já foi amaldiçoado no Jardim do Éden por Deus. Deus amaldiçoou o solo. Uhum. Maldito é o solo por tua causa. Não é isso que diz. Mas quando ainda se pratica feitiçaria, em qualquer terra onde se pratica feitiçaria, aquela terra não prospera, não progride. A Índia também tem esses problemas. Cuidado. Nas zonas onde eles também gostam muito, eles têm muitos ídolos. Praticam muita feitiçaria. Eu fui casado com uma indiana. Quando fui jogar na França, na Ilha da Reunião, casei-me com uma indiana. E como é que sai agora? Como é que sai de Portugal para a França? Durante aquele período, quando eu voltei para o Belenense a treinar o Belenense, os dirigentes e os sócios disseram não pode. Os sêniores não estavam a jogar nada. A equipa não estava a jogar nada. O Belenense, a equipa sênior não estava a jogar nada. Estava muito mal. Então, os sócios começaram a fazer confusão. E o meu nome começou a circular. Como é que esse miúdo não joga? Se estes mais velhos que estão aqui, os sêniores mais velhos, não estão a dar nada. Não pode. O miúdo tem que jogar. Eu disse, isso é a justiça que Deus está a fazer porque ele está a me tratar mal. E então, nisto, eu vivia com o Saavedra, Manuel Martins Saavedra, grande ponta de lança, grande jogador, grande cavalheiro, distinto cavalheiro e gentleman. Ele disse, eu vivia com ele, e o empresário dele, agente dele, que também estava frequentemente lá no Restelo, no Belenense, liga para casa. E quem atendeu o telefone fui eu, era daquele tempo de telefone fixo. Foi no sábado de manhã. E eu atendo assim, espera aí. Ele quando viu, não, Saavedra não está. Tu és o Manucho, não é? Está todo mundo aqui no Restelo a falar de ti. Toda a gente aqui atrapalha, tu precisa atrapalhar isso aqui. Toda a gente fala bem de ti, que você é um grande jogador. Ele era francês. Queres ir jogar na França pelo valor tanto?
Ele disse, agora! É hoje já! Eu quero já agora! Ele disse, tá bem, eu vou fazer os contatos. Foi fazendo os contatos, expliquei ao Saavedra, fez os contatos. Eu orei muito. Aquilo requereu a oração. Eu orei muito. E Deus levou-me lá. Eu senti depois que Deus estava a responder às minhas orações, porque eu vou pela fé. E é por isso que eu digo que a prática da feitiçaria, contra a feitiçaria, o remédio é a fé. Não fiz feitiçaria. Não funciona. Então, foi pela fé. E eu sentia, porque sempre que eu orasse, eu tinha resposta. E fui jogar na França. Quando cheguei na França, houve o primeiro jogo, não joguei nada. Começaram a gozar comigo. Eu fiquei bravo. Fui treinar sozinho, além do treino. Comecei a treinar sozinho. Havia jogo. Minha raiva, porque gozaram comigo. Dei tudo naquele jogo. Fui extraordinário. O presidente do clube disse, eu tenho o Pelé aqui na minha equipa. Mas pela minha forma de jogar, eles começaram a fazer uma associação. Os colegas diziam, você parece o Maradona. Porque eu pegava na bola, você me dava a bola, eu arrancava. Vocês tinham que me seguir atrás. Porque era ir no drible até terminar na baliza, porque esse foi o que me inculcaram na cabeça em Portugal. Foi o Carlos Silva, que foi vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Ele me disse, olha, você tem que fazer como o Eusébio. Se pegas na bola, queres ir a fintar, tens que acabar ou marcar ou fazer um passo decisivo. Não podes quer fintar e perderes a bola. Então aquilo... E eu não perdia mesmo. Se eu partisse em drible, era até na baliza. Ou marco ou faço um passo. Mesmo no Petro também era assim. E pronto. E eu comecei a fazer isso. Foi impressionante. O povo andava, o público francês andavam atrás de mim. Foi impressionante. E eles diziam mesmo, os meus colegas começaram a me chamar Pelé, Maradona. Porque diziam que eu tinha aquela... Porque foi 4 anos depois do Maradona, do Brasil, da Argentina ter sido campeã. Eu pegava na bola, que era meu instinto. Isto eu bebi muito por causa mesmo do Jesus Saturnino, que quando pegasse a ponta de lá, você tem que levar fogo para a baliza. É para ir para a baliza. Eles que te sigam. E eu era muito veloz. E isto tornou-se minha arma. Tive contacto antes de ir para a França para ir jogar no Brasil. Ok. Contrato. Você já estava tudo feito. Se você só tem que pagar a passagem para ir, não vamos te pagar a passagem, você que vai pagar a passagem para ir no Brasil. O clube está lá à tua espera. Era para ir jogar no Guarani de São Paulo, porque havia um brasileiro no Belenenses que era muito bom jogador, já estava em fim de carreira, e disse, não, você é muito craque. Eu sei que você ali, você vai se dar muito bem, porque você é muito craque. E eu não fui, não aceitei, porque no Brasil não havia dinheiro. Às vezes os brasileiros estão a lutar, que é para vir aqui, eu vou no Brasil. Não quero. Não quero. Mas eu deveria ter ido, arrependi-me. E fui na França. Na França, vou para um clube da segunda divisão. Os clubes da segunda divisão francesa eram tão fortes quanto os clubes da primeira divisão. Eram muito fortes porque havia muitos jogadores internacionais. E eu estava para ir jogar. O meu treinador foi antigo jogador do Nantes, onde jogava Marcel Desailly, Carambeau, Reinaldo Pedroso, um grande jogador, Makelele. O meu treinador, quando me viu, disse, não, você não é jogador para jogar aqui na Ilha da Reunião. Você é jogador para jogar aí, na primeira divisão francesa. Você é jogador para a primeira divisão francesa. E é no Lille, é no Nantes onde você vai. Vamos tratar a passagem, você vai lá. Quando chegar lá, você tem todas as recomendações, a minha mãe está lá, você vai jogar no Nantes. Era para jogar com o Marcel Desailly. Era para jogar no Nantes, da França, primeira divisão. Só que o meu empresário não estava presente, ele é que tinha que tratar. Sem ele, mesmo que eu assinasse, eu não podia jogar. E ele estava ausente, só queria que eu lhe desse dinheiro e não trabalhou. Por isso que eu não podias assinar um contrato profissional se não tivesse um agente. E ele não estava presente. Por isso que eu não joguei. Até o projeto, havia um grande jogador congolês chamado Gaston Dalango Mobati. Grande jogador. Foi o único jogador que eu vi dar muito trabalho ao Santo Antônio da Virita, do Petro, o grande Santo Antônio. Jogou no ASB Lima, do Congo Democrático, do Zaire naquele tempo. Grande jogador. Na altura, na França, nós até chegamos a considerar ele como melhor que Abedi Pelé,
que era um grande jogador, Abedi Pelé. Por quê? Porque o Gaston, além de ser um extraordinário jogador, ainda era goleador. Esse Sarmento Seca, que foi do 1º de maio, grande jogador de futebol, de nível internacional. Se vocês jovens acham que o Iniesta e o Messi eram grandes jogadores, vocês não imaginam o que era Sarmento. Sarmento era grandioso jogador. Não jogou no Brasil porque naquele tempo não se criou um mecanismo para facilitar a saída dos jogadores. Um fenômeno de jogador. Quando falou uma vez, estava na Rádio 5, ele falou do Gaston Moubatlen. Gaston era grande jogador. O Gaston encontra-me na Ilha da Reunião, já mais velho, tinha 30 anos. Ele disse, eu perguntei, mas Gaston, você veio jogar aqui por quê? Você é mais velho, você é craque, veio jogar aqui porque... E você mesmo também, que é muito craque. Você é miúdo, o que vai fazer aqui? Aqui é uma carreira, que eu não vi aqui. Porque ele falava com a autoridade mais velha, ali, não vale a pena você chegar lá porque, você é angolano, fica do teu canto. Não, ali éramos todos irmãos. Na França, a comunidade africana não é distinta. Não é assim, não é distinta, cada um está na sua, não. Cota é cota. Sim, cota é cota. E todos para o sucesso de todos. Era assim. Você vai ter que ir lá. Portanto, você vai ter a nacionalidade francesa. Porque você é jogador para jogar na seleção francesa. Está a ver? Era assim que vaticinavam. Tive uma lesão importante no joelho. Alterou tudo. A lesão alterou tudo. Joguei, os médicos disseram que eu havia de jogar apenas, já não teria nada, já não poderia jogar futebol. Joguei mais 12 anos de futebol profissional, graças à minha fé. Foi assim que depois foi para a Holanda? Depois da França, fui para a Holanda. Não, eu já não quis jogar. Trabalhava numa empresa de seguros, ganhava muito bem. Ia retomar os estudos. Mas o meu primo jogava na Holanda, esse Toto da Costa. Que foi queimado pelo Fernando Santos. Um jogador que rebentava. Da terceira jornada para a última jornada, ele deixou de jogar. O treinador não lhe punha. Faltavam 3 jornadas para o campeonato acabar. Os próprios jogadores diziam, mas por que o Toto não joga? Faltavam 3 jornadas, o Fernando Santos chamou o Toto para lhe dizer, olha, tu não jogas porque no Sporting aconteceu isso assim. O Manuel Fernandes ligou para aqui, para mim, e disse que o teu documento era falso, o teu bilhete era falso. Era mentira, porque quem tratou aquele documento foi o próprio Sporting. Quando ele recebeu o documento, eu estava presente naquele dia. Eu saí da escola, foi às 18 e tal, quase 19 horas, eu fui assistir o treino dele. Disse, para mim, a nacionalidade já saiu. Estragou a carreira daquele rapaz. Como ele rebentou, houve um tumulto nos sócios que estavam a exigir que ele tivesse que ser integrado na primeira equipe, onde estava o Figo. E deu confusão, estava a dar confusão. O Manuel Fernandes ligou para o Fernando Santos para lhe dizer isso, porque o Fernando Santos contou o Toto, o meu primo. Estragou a carreira do meu primo em Portugal. Meu primo depois foi jogar para a Holanda, lá rebentou, mas estragou a carreira. Não tinha que ser assim. Ele tinha que ser honesto com o jogador, não lhe fazer trabalhar, porque o Fernando Santos era um treinador que trabalhava muito fisicamente, exigia muito fisicamente. E a 3 jornadas do fim, o campeonato que era longo, você está a dizer um atleta, você não joga porque o teu documento era, ligaram-me do Sporting para dizer que o teu documento era falso, quando o Sporting é que tratou. Está a ver como é que é a máfia de Portugal. Eu não gosto que os jogadores de Angola vão jogar em Portugal. Eu não gosto, porque Portugal ainda é um país discriminante. Havia muitos craques na época que eu estava lá, mas muitos craques, até próprios portugueses, que não ficavam nas equipas séniores, porque o português tinha o hábito de dizer, não, tem que ter mais experiência. Como é que vai ter experiência se não joga? Hoje já é diferente. Você já vê muitos, já estão a lançar, já está a dar um pouco mais de abertura, mas Portugal é um país muito discriminante. Se prestar atenção, a maior parte dos jogadores angolanos que foi jogar em Portugal nos últimos anos, quase que não se ingrou. O Mandalixo, como é que chamam os jogadores? O Mendonça. Confessou-me que enquanto ele estava lá, havia propostas para ir jogar fora, o clube não o largava.
Prejudicaram. Ele lamenta até o dia de hoje. As pessoas não sabem porque que ele não foi mais além do que isso. Porque Portugal ainda é um país discriminante. O Saavedra jogava muito. Era muito melhor que o búlgaro que lá estava. Os 2 estrangeiros que lá estavam. Era muito melhor. De longe. O Marinho Pérez, quando chegou, houve um jogo especial para ele ver o Saavedra. Ele foi ver o Saavedra. No princípio, mal começou o jogo, disse: o cara é bom demais. Tem que jogar na primeira equipa. O cara é bom demais. Era jogo de reserva. Porque Portugal tinha um campeonato de reserva e tinha um campeonato principal. E o jogo de reserva decorria durante o meio da semana e permitia que o jogador se apanhasse um cartão, na semana a seguir podia jogar na mesma porque cumpria. Era um arranjo. Estragou a carreira do Saavedra. Não metiam, por causa da discriminação, metiam um jogador que era preguiçoso, não marcava golos, não corria, era preguiçoso, e tinha ali o Saavedra que quando entrasse escangalhava. Era discriminante. E foi a mesma coisa que aconteceu com o Abel. Abel e o Vata eram muito... Como é que você é treinador? O jogador que mais marca golos está no banco e termina melhor marcador e você não o faz jogar? Isto faz sentido? Não faz sentido. Não faz sentido. Como é que um jogador que te dá uma final, que te leva à final, no dia da final você não lhe põe a jogar, põe um jogador que não marca nenhum, que só marcou 6 golos durante a época. E ele é o terceiro melhor jogador da Europa. O melhor goleador da Europa, que era o Vata. E não jogou. E ainda chegou na final, que foi contra o Milan AC. Esse que morreu agora, o treinador, era o Sven-Göran Eriksson, dizer que ele não tinha grandes avançados. O próprio Lima, um brasileiro, era destro com a baliza. Era bom também. Mas o Vata e o Abel, sempre que o Vata e o Abel jogassem, o Benfica não perdia. O Benfica com o Vata e o Abel em campo não perdiam. E naquela final, nós todos, o Jesus Saturnino estava lá, é daqueles que diz que com o Abel e o Vata em campo, o Benfica teria ganho aquela final de 1990. E ele dizia que não tinha bons jogadores. Abel, naquela altura, era um dos melhores jogadores na ala direita no mundo. Não é em Portugal. Abel era muito craque. Abel Campos era extremamente forte. Eu acompanhei de perto porque eu ia assistir os jogos do Benfica. E não era normal colocarem o Vítor Paneira. As pessoas dizem aqui porque é questão tática. O Abel cumpria as questões táticas porque era um profissional. Era assim. Sabe como é que foi para o Vata entrar na final que perderam com o Belenenses? O público apercebeu-se e começou a gritar, a chamar de racista o treinador. Tony, racista, Tony, racista. E foi aí que ele decidiu meter o Vata. O Belenenses estava a ganhar 1-0, o Benfica a perder 1-0 no estádio do Nacional. Centro do Abel, primeira cabeçada, já perigo, cabeçada do Vata. 1 minuto no campo. Já o fogo já começou a pegar, o carvão já está a pegar fogo. Segunda bola, Vata subiu, golo, 1-1. Não está a resolver a partida? Infelizmente o Benfica perdeu naquele jogo, porque o Belenenses foi mesmo mais forte. Mas dizer que não tem grandes avançados, um avançado que te oferece uma final de Liga dos Campeões, você está a dizer que não tem um grande avançado? Foi discriminante. E o povo comprovou isso. É por isso que eu sou contra jogadores angolanos irem jogar na França, irem jogar em Portugal, porque dificilmente são bem-sucedidos. Dificilmente são bem-sucedidos, porque Portugal ainda é muito discriminante. As pessoas quando falam, e o Mantorras? Sorte dele. Depois terminou como terminou. Era assim que tinha que terminar? Faz sentido ele ter terminado assim? Não faz sentido. O Mantorras era muito craque. O Mantorras chegou a custar, o passe do Mantorras chegou a custar mais caro que o do Figo. O passe do Mantorras, no auge, valia 90 milhões de euros. O do Figo foi de 60 milhões de euros quando ele foi para o Real. Isto dito pelo Luís Filipe Vieira. Naquela altura ele era tido como o melhor ponta de lança da Europa. Para terminar conforme terminou.
Eu não sou apologista que manda jogadores para Portugal, não. Jogador angolano vai jogar na França, vai jogar na Itália. Ainda bem que o Bastos não foi jogar em Portugal, porque senão o Bastos não teria o palmarés que tem, não teria jogado na Itália. Não teria. Quantos são jogadores angolanos que saem de Portugal, rebentam em Portugal e depois são vendidos? Quantos? Somos todos fracos? Todos nós que vamos lá somos fracos. Sabe como é que chamavam o Saavedra, nos Camarões? Saavedra humilhou o grande Thomas, o grande Emmanuel Koundé. O central que tinha a mão dele, o Jesus e o Saavedra. Saavedra deu-lhe cabrito. Sabe esse cabrito que nós brincamos aqui de passar aqui, como o Neymar faz? Saavedra deu cabrito no Emmanuel. Sabe como é que chamava o Saavedra nos Camarões? O Pelé branco. Saavedra era muito habilidoso. Eles chamavam Pelé branco. Nunca viram Emmanuel Koundé ser tão humilhado assim. Jesus e Saavedra. Tem aqui uma curiosidade. Nessa geração, há algum atleta que se aproxima do nível de habilidade, talento do Saavedra, do Jesus? Angolano? Não. Angola não tem. Angola é mentira. É mentira. Vou lhe dizer. Jesus era um fenômeno. O Jesus saturnino era um fenômeno. Ele marcava golos com ângulo fechado. Não é uma vez. Esses golos de fintar a defesa toda e entrar com a bola na baliza e marcar, ele fez. Qual é o jogador que você já viu hoje e que vê hoje que é capaz sequer de, quando tem a bola, não ter medo de ir enfrentar o defesa? Os avançados hoje, até na Europa, dão-lhe a bola, ele é extremo. Passa. Dá na bola, no extremo, o defesa está aqui, ele para ele, em vez de ir com bola, e vai, é duelo. Futebol, basquete, handball, são desportos de duelo. Você tem que fintar mais que o adversário, tem que correr mais que o adversário, você tem que driblar o adversário, você tem duelo, você tem que se capacitar para poder desvencilhar-se dos laterais, dos defesas, dos adversários. Os jogadores hoje, os jogadores de ataque hoje, não sabem driblar. Até aquela finta de moerra, que é simples, não sabem utilizar essa finta. Não usam quantas vezes. Aquela é uma finta que pega sempre. A finta de esquento é que finge que vai chutar. Pega sempre. Mas nem isso sabem jogar. Como é que você dá uma bola? Você é extremo. Sabe por que os do outro hora, jogadores do outro hora, os extremos do outro hora, nunca você veria um Dunguide encontrar um defesa e volta para trás? O instinto dele é ir com bolar. Ele faz mesmo que é para passar. Era um instinto. É mesmo, vai para o drible. Mas se você não sabe driblar, por quê? As escolas de formação é que limitam esses jogadores. Você quer controle passe. Controle passe, isso é jogo do bairro, pá. Até nem no bairro é assim, pá. Já tinha ouvido falar várias vezes, mas é a primeira vez que ouço na primeira pessoa, né, alguém a falar dos feitos de Jesus e tal. E eu vou fazer das palavras do Eurico aqui as minhas. É um crime não ter imagens do Jesus a jogar. Sabe o que aconteceu? Meu querido, sabe o que aconteceu? Angola, quando vocês ouvem aquela expressão, tem que ser estudada a cabeça do angolano, é um facto. Sabe por quê? Há uns anos atrás, arranjaram novos arquivistas na TPA. A primeira coisa que o arquivista fez foi apagar os registros, os arquivos. Deitou fora as cassetes. Quem foi apanhar as cassetes e quando descobriu foi o falecido Rui Gomes, o mais velho Rui Gomes. É que apanhou algumas cassetes e o Mansanto da Virita. O arquivista que foi lá, você não vê imagens do Joaquim Diniz, os jogos de Angola e Cuba, queimou, deitou fora o arquivista, deitou fora, mas a TPA não tem imagens. Cristo. Como é que um jogo, o 1º de agosto, Petro, 6-2, 6-0, você não tem imagem? Grandes jogos da seleção, jogos segundos jogos da África, não tem imagens desses jogadores.
Você não está consciente do que era ver Lufemba jogar? Você não tem mais imagem do Lufemba. Lufemba era... Aquilo é dizer, se você estava o Ronaldinho... Aqui nós tínhamos jogadores daquele calibre, cuidado! Sim. O que nós temos agora é só... Temos a transmissão oral, né? Ouvimos e lemos Jesus era um fenômeno. Tão bom com a esquerda como a direita. Era um fenômeno, um fenomenal jogador. Não era um jogador banal. Você vai para o campo, você vai ver maravilha. Aqui uma dúvida. Falou das escolas e nós tivemos escolas que, vamos dizer, deixavam jogadores livres para criar, para driblar, isso. A sua opinião, quando é que nós perdemos isso? Qual foi... será que em que altura nós nos inclinamos para que a escola que nos a partir do momento em que os treinadores passaram a querer utilizar o método europeu. E digo-lhes assim, Michel Platini, o grande Michel Platini, ele sempre lutou para que os treinadores de formação não inibissem ou bloqueassem os atletas. Quer dizer, encaminhando-os, orientando-os para que quando tivesse a bola, passar a bola e nem sequer usar a criatividade que ele tem natural de tentar drible, tentar um gesto técnico. Ele dizia publicamente e nas horas de grande audiência, não travem nem condicionem os miúdos, deixem-nos jogar por instinto. Nós éramos assim naquele tempo. Não chegamos no clube, não foi o clube que nos formou, que nos fez, que nos deu a habilidade. Esta habilidade é inata. Logo, se o atleta tem instinto de querer, tem a bola, querer driblar, deixa ele tentar o drible. Isto veio da Europa. É por isso que eu às vezes rio quando as pessoas dizem, não, foi fazer formação na Espanha, foi fazer... Mas se você prestar atenção, hoje é que você está a ver uma pequena alteração na Espanha, porque tem os dois miúdos, o Lamine e o Williams, que são atacantes de percussão porque porque vão para cima dos defesas. Mas mesmo assim, o Lamine Yamal ainda é limitado, porque ele é obrigado sempre a entrar para a direita, mas embora ele utilize bem o pé direito. Quando jogam com... O Romário chamou os defesas de burros. Ele tem razão, sabe por quê? Os treinadores colocam o Lamine Yamal ou os esquerdinos a jogar no lado direito para convergir para o lado esquerdo e bater. Mas se eu sou defesa, eu já sei que ele vai fazer isso. O treinador me meteu aí porque faz a mesma coisa na equipa dele. Eu fecho aquele lado, ele não vai passar. Como é que ele te finta ainda? Não faz sentido porque ele nem sequer utiliza dribles. Meus manos, naquele tempo, os jogadores, está a ver aquelas fintas de passagem de perna que você vê o Ronaldinho fazer, os brasileiros fazerem? A maior parte dos jogadores daquele tempo faziam. Eram dribles comuns naquele tempo. Era o dia a dia naquele tempo, mas não é. Você não está a ouvir hoje. Vocês não estão a ouvir hoje os grandes jogadores daquele tempo admiraram um jogador desse tempo. Veja o que o Valdo disse. Sem o Neymar, quem é que está lá no Brasil? Quem é que o Brasil tem? Com aquele futebol mesmo característico do Brasil. Não tem ninguém. Agora, a escala mundial. A própria escala europeia. Quem é o extremo, a não ser esse miúdo? O Williams, eu gosto dele. Porque ele vai mesmo para cima do defesa. É assim, e o nosso Rafael Leão é um daqueles que tem um pouco de jeito para isso. Ele joga um pouco a moda de Thierry Henry quando Thierry Henry apareceu. Thierry Henry tinha aquela forma de jogar. Atira a bola. Vai a colherinha por trás, segue a velocidade. Eu gosto assim. Quando eu jogasse, eu era poder lança, mas quando eu jogava nas alas, é assim que eu fazia. Eu não voltava para trás. O defesa está aí, eu vou voltar para trás. Ele vai ter que ser escovado. Vai ter que ser escovado. Você vai mesmo para cima dele. Quem tem a bola, eu até dizia no Petro, quando jogava no Petro, quando eu tenho a bola, ninguém vai me tirar a bola. Eu tinha esta confiança. Tá vendo? Eu tinha esta confiança de quando tenho a bola, para me tirar a bola, ele tem que ser muito bom, me dar porrada, ok, mas por senão... Está vindo tirar a bola. Eu tenho que fintar, eu tenho que conservar a bola com habilidade
fazer um passe em condições, um passe decisivo. Veja só, o meu instinto, a minha força naquele tempo, era que o jogo está fechado. Eu saía da minha posição de ponta de lança e vinha aqui atrás pegar a bola e dizia, dá uma bola. E eu partia, belela, corrida, colola, corrida, driblando tudo que estava passagem e fazia um passe decisivo. Eu próprio entrava com a bola na baliza. Tá vendo? Você tem que ter, é tipo, conforme é no basquete, o Michael Jordan. Uhum. O jogo está fechado, últimos segundos, ele usa lá os seus dribles e tenta, e consegue. Mas tem que ter ousadia. Eu digo mesmo aos treinadores, não limitem os vossos, os miúdos, deixem-nos usar as técnicas dele, aquilo que eles querem fazer. Se ele está tentando driblar, não lhe corte. Aperfeiçoa só o gesto dele, porque senão você não vai ter jogador que saiba fintar. Como é que o jogador... Olha, exemplo. No CAN que passou, Angola, o Gibelé ficou muito famoso, não é? Uhum. Ok. E eu disse às pessoas, o Gibelé é um bom jogador. Ele sabe jogar, ele consegue jogar bem a bola. Mas digam-me só, vocês encantaram-se? Aquele passe decisivo extraordinário que ele fez, está lá. Uhum. Mas digam-me uma coisa. Quando ele tinha duelo 1 contra 1, quantas vezes ele passou? Quantas vezes ele tentou? Quantos centros que o jogador do extremo deve fazer, ele fez? Quantos remates à baliza ele fez? Quantas vezes ele bateu com o pé esquerdo? Um jogador, futebol é duelo. Tens que fazer mais centros. Tens que fazer mais remates à baliza. Você é atacante. O defesa tem que sentir que você está lá. Tem que sofrer porque você está lá. Ele tem que correr porque você tem que correr mais do que ele. E ele é veloz. Está a ver? Uhum. Não foi isso que a gente viu. Não quer dizer que eu estou a dizer que o Gibelé Gilberto não é um bom jogador. Mas ela não fez. E as pessoas encantavam-se. Não basta. O povo é muito entusiasta, está a ver? Gosta de um pequeno gesto. Eu se for no campo e fizer uns diquinhos dito assim, o povo diz, mas na prática eu não avancei. Uhum. Na prática, o meu avançado, um pode lançar, digam só vocês, pode lançar no campo. Não faz o remate. Não ganha nenhum lance de cabeça. Está a fazer o que no campo? Vai para a casa dele comer fusco com peixe. Não é? Não está fazendo nada. É o seu trabalho. Eu fui... Olha, no fim da minha carreira, fui treinar num clube amador francês. O meu instinto mesmo... Logo nos primeiros... Os treinadores deram conta que eu sabia jogar. Eu não me conhecia. Eu disse, não, mas nós queremos que você fique aqui. O ponto de lança que estava lá, nos jogos, marcou 4 golos contra a parte dele. Autogol? É ponta de lança. Marcou 4 golos contra a parte dele. Tiveram que lhe dizer, olha, fulano. Patrick, a gente joga daqui para lá, não é aqui. É daqui para lá. Tá vendo? O gol não é naquela baliza que estás a marcar. Você marcar na nossa baliza, pá. Então, eu disse... E ele andava assim, vou imitar aqui para vocês, embora o Pitts não é. Ele andava assim, olha. Sabe? E eu disse, mas como é possível um gajo? Esse cara não pode ser, esse cara não pode jogar onde eu jogo, pá. Tá vendo? E eu, na moleza, fazia uns exercícios em que é ataque e defesa. E eu aí era temível. Até os meus colegas faziam aposta. Mano, está a vir aí. Drible de passagem de perna, conforme o Jesus fazia, gostava de fazer. Drible era passagem de perna. Quando a defesa estava com passagem de perna, e da saída do drible, o pontapé. E eu, quando eu fazia tudo, às vezes eu fazia o mesmo drible, mas eles ficavam. Passagem de perna com o remate a seguir, com o pé esquerdo. Os meus remates com o pé esquerdo iam a direito, a meia altura, mas levavam tanta força que
Porque mesmo que o guarda-redes tocasse, eu sabia que o guarda-redes ia tocar, mas a bola havia de entrar, porque arrastava-lhe para dentro. Tijolo, era buloco, barrote, buloco, tijolo. De sentir a força do fungo de canduma lá da Angola. Tá vendo? E da batata doce. A brincar, ok? Diz uma coisa, hoje, olhando para o passado, para a tua história, existe alguma coisa na tua carreira que tu farias de forma diferente? Teria aceitado ir jogar no Brasil, teria sido mais ousado, não teria nunca voltado para Angola, para não voltar com o Chile que eu voltava sempre. Era verdade isso. E isso acontecia com muitos jogadores. Muitos jogadores, uns até diziam mesmo, não, eu nunca saio de Angola sem me levar. Mas eu digo, olha, uma vez, quando eu não estava a jogar bem, os outros jogadores africanos e um dirigente indiano foram aqui em Banda para pedir qualquer coisa para mim. Foram lá saber o que é que se passava comigo. E o guarda-redes, que era muito meu amigo, então disse, pá, como é que você se sente quando está em campo? Eu disse, olha, eu quando pego, a minha força era, você me deu a bola, eu viro, vou para frente. Eu só jogava para trás. Eu só recuava. Por quê? Porque quando eu virasse para ir para frente, além dos jogadores que estavam, adversários que eu estava a ver, eu via, eu nunca pensei que fosse dizer isso. Eu estou a ver outras pessoas lá naquele meio. Então, em vez de ir para frente, eu recuava, aí estou fechado, vou lá fazer o quê? A sério? O treinador depois disse, é por ali que tu estás sempre a voltar para trás, mas a força que você tem é de ir para frente. Eu, quando virasse, preparava o arranque, estou a ver os jogadores adversários, mas no meio deles estou a ver outras pessoas a dançarem. Então essa história, porque pronto, nós costumamos ouvir muitas histórias de... Tem muita feitiçaria nos campos de futebol. Vão jogar em outros países africanos e não sei quantos reclamam que, por exemplo, alguém deu um remate e ele está com comboio a vir. Essas histórias todas então, são verdade. São verdade. Essas coisas são verdades, porque aquilo... Sim, porque esse misticismo, essa feitiçaria... Olha, o jogo Angola-Mali foi um jogo de feiticeiros. Lembra-se do que o Charles Boalpati disse? O Charles Boalpati fez parte dos quimbandeiros que estavam lá para Angola. Mas eu fui depois, naquele ano, eu fui a Guiné-Bissau. E Guiné-Bissau só vivem também disto. São um dos países mais pobres do mundo. Por causa da conta disso. Está a ver o castigo de Deus? E eles falaram, nós no jogo Angola, eles estavam me falando assim mesmo, aquele jogo de Angola-Mali, que não foi jogo puro, aquele foi jogo de mistério. Eles chamam mistério jogo de feitiçaria. Porque eles podem fazer sacrifícios na hora, que são sacrifícios feitos a demônios, e que mudam. Se aquele jogo durasse mais de 2 minutos, Angola perdia. Mais 1 minuto. Angola perdia. O Manuel José disse que nunca tinha visto aquilo. Ele já tinha visto aquilo quando ele veio apanhar aqui 5 contra o Santos. Ele levou 5, igual ali do Egito. Apanhou 5 aqui com o Santos. A África é cheia destes mistérios, destas feitiçarias. As práticas feitiçarias. Não penso que os marroquinos estão ainda pior. Piores. Eu corri a África e eu sei disso porque os jogadores, eu tive colegas, eles falavam disso. Isto é uma prática nociva que está lá presente no meio do... Olha, o grande guarda-redes Tomás Nkono, cujo em que o Buffon é fã dele. O Tomás Nkono, em 2005, não lhe deixaram, ele foi no Mali, parece que aquele cano foi no Mali, não lhe deixaram entrar no estádio, porque era ele que carregava os feitiços da seleção dos Camarões. Eu tive uma namorada, uma namorada camaronesa. Ela dizia, eu fui namorada do Jean-Claude, lembra-se daquele jogador Jean-Claude Pagal? Era um grande jogador lateral dos Camarões. Ele disse, nós quando estamos a jogar, ele jogador dos Camarões, dizia, nós quando estamos a jogar, estás a ver na bancada aqueles que estão vestidos de verde e preto. Estes são uns ativistas deles. Da claque. Quando você eles vê ali, são eles que carregam os feitiços. Os feitiços. E no Mundial 2002, na Coreia e China, não me contaram. Eu estava em minha casa e eu estou a ver, antes de irem para o Mundial, todos os rituais os feiticeiros a trabalhar para a seleção dos Camarões. Os Camarões não marcaram nem um golo.
do Eto'o, não marcaram nenhum gol. Então isso não funciona, pá. Oh, mas é pior que tudo FIFA. Tomem quando não deixaram entrar. Camarões perdeu. Houve um jogo final. Nigéria, Camarões. Os nigerianos... Na Holanda, eu estava jogando na Holanda. Uma batalha oculta ali. Foi grande batalha. Aquela foi batalha espiritual. Sabe como é que foi? O rapaz da Holanda, eu estava jogando na Holanda, ele disse, olha, naquele dia foi batalha de o céu e a terra. O diabo e Deus. Okay. Os dos Camarões estavam lá com os quimbadas dele. E os da Nigéria, eles são cristãos. Eles, Jesus. Só louvores. Ganharam 1-0 os Camarões. Pela primeira vez. Camarões não ganhou. Os feiticeiros não ganharam. Por isso, eu digo assim... Eu também me digo... Olha, os indianos, o treinador, o colega indiano que foi lá, que é para procurar os feitiços, vamos te lavar, você tem mal olhado, não sei o que, vamos te dar isso aqui, você joga só com isso, vai ver. Você vai marcar 5 gols, vai ver só. Pá. Primeiro jogo não marquei. Mas como eu estava a treinar muito, tinha que recuperar a forma, depois comecei a marcar, mas comecei a marcar mesmo muitos gols. Lesionei-me outra vez. Eu disse, não, então isso não funciona. Então, se é para me proteger, como é que eu estou lesionado outra vez? Não quero. E lesionei-me gravemente. Disse, não, isso não funciona. Por isso eu não acredito no feitiço como solução para esse problema. A fé, melhor que tudo, a fé. Porque sempre que eu oro e entrego o caso a Deus, eu tenho resposta favorável. Pela fé, Jeová, meu Deus, me responde e me dá soluções. Tudo o que eu desejei nesta vida, tudo o que eu desejei sendo ativo, Deus me abriu o caminho. Mas depois, sabe, neste mundo, quando você tem muita qualidade, não me surpreende também que no caso, não me surpreende, e eu falo mesmo assim, não me surpreende que no caso do Mantorras também houvesse também feitiçaria envolvida. Não me surpreenderia. Na comunidade negra é assim. É um fenômeno, é uma coisa que existe na comunidade negra. E nós pagamos este castigo. Nós pagamos sob forma de castigo. Porque se você prestar atenção, é frequente pessoas com potencial enorme. Mas você está a ver, nem sempre é feitiçaria e nem sempre também é o acaso. Porque nós temos que compreender como funciona a sociedade negra. Esses problemas que eu tive. Quando cheguei, um mais velho da Costa do Marfim disse a um mais velho de São Tomé, que estava na França, diz a Oswaldino, meu nome civil, que ali me chamavam Oswaldino Manucho, Oswaldino. Disse, não vai em África. Disse a ele, não vai em África. O mais velho Roger Milage jogou na Ilha da Reunião, onde eu joguei, uma ilha francesa. Quando não estava jogando nada, os camaroneses disseram, o que é que se passa com o miúdo? Então, o miúdo rebentou aqui, agora o miúdo não está jogando nada, o que é que se passa? Eu, cristão, filho de pastor, está dizendo, não, eu não acredito nisso no feitiço, é mentira. E mandaram perguntar, essa gaja nasceu aonde? Ele nasceu aqui em África ou ele nasceu em Portugal? Porque eu vinha com o cunho do jogador que veio de Portugal para a França. Não, ele nasceu mesmo em África. Como é que ele não acredita? Falar que não acredita nisso? Ele não sabe como é que... Eu, na verdade, não sabia. Só depois de fazer Médicos Sem Fronteira em África, percorrido muitas sanzalas, é que eu percebi. Vocês não estão conscientes. A África toda, para já, todas as sanzalas africanas, nas sanzalas africanas, toda sanzala africana tem um feiticeiro. Não, ia dizer, isso é um tema que requer aqui mais umas 2 horas, pelo menos. Poderíamos falar numa outra ocasião. Hoje eu fico contente de poder servir a sociedade como médico. O desporto, o futebol, me permitiu fazer a minha formação. Porque quando logo eu cheguei em Portugal, eu disse que eu quero estudar. E eu sempre continuo a investigar e ainda tenho a intenção de fazer mais qualquer coisa. Não vou dizer que aquilo que eu vou fazer, não vou anunciar mais projetos para não me bloquearem também. Então, sabe que eu sei que estamos quase no limite. Sabe que nem todos os atletas podem comer a mesma comida. Nem todos os atletas da mesma caravana
Porque eles têm tipos sanguíneos diferentes. Certo. Logo, os do tipo O e do tipo B não podem comer pão. Por quê? Porque o trigo em excesso, por exemplo, para o tipo sanguíneo O, para já interfere com a insulina. O trigo em si interfere com a insulina e não permite que a insulina penetre nas células de gordura e nas células em si mesma. Logo, se a insulina não penetra na célula, você não tem energia. Provoca retenção de líquidos nos tecidos e elevando a alcalinidade, ele se torna, os seus tecidos ficam menos, os músculos não têm a resposta adequada, não são performantes, não permitem que o corpo seja performante a 100%. Idem para o indivíduo que tem o tipo A, que consuma pão em excesso. O pão em excesso, o trigo em excesso no seu corpo acidifica-lhe. E assim, em meio ácido, os seus tecidos não funcionam, ele não carbura. Então não pode comer a mesma comida. Eu fico contente por poder ensinar isso. E eu gostaria de ter uma parceria com as federações ou fazer uma palestra para ensinar isso. Você está a dar Por isso é que é importante ter sempre nutricionistas. Tem que ter bons nutricionistas, tem que ter naturopatas, pessoas que conheçam. Você não pode dar de comer, por exemplo, aqui dá-se pão com leite. Você se der pão com leite com uma pessoa que tem o tipo sanguíneo A, um atleta que tem o tipo sanguíneo A, ele vai ter problemas. Por quê? Porque o leite, combinado com a gema do ovo, a clara do ovo, diminui a produção de ácidos no estômago e ele fica com um problema do estômago. Como é que ele vai jogar com problema no estômago? Está a ver? Então eu preciso ensinar isto aos atletas, de indicar o que é que ele deve comer, a dieta específica. Eu sou naturopata, eu estou aqui a dispor. Quais são os suplementos que são necessários para um atleta? Eu na Universidade de Portugal, nós tomávamos vitaminas antes do jogo. E eu até nem conseguia dormir. Nos dias que jogássemos à noite, eu não dormia, porque eu tomava vitamina à tarde, não conseguia dormir. Dava muita energia. Né? Não era porque era de doping, era mesmo vitaminas mesmo específicas. Então, há plantas específicas em forma de suplementos que podem melhorar as performances dos jogadores, dos atletas. Não é? Eu quero aqui lançar uma saudação ao meu grande amigo Gil Gomes. Eu continuo a lamentar porque ele transporta o luto vermelho por ele não ter representado o Benfica como sénior. Ele fazia parte do plantel, já estava no plantel do sénior e foi o angolano que o lixou. Para saberem, aquelas pessoas que falam, porque o Gil ele perdeu-se, não. Foi o angolano que lixou a carreira do Gil. Tinha tudo para ser um dos melhores jogadores, um dos melhores pontas de lança da Europa. Ele era, naquela altura, a Esperança, o melhor jogador de Esperança, o melhor ponta de lança da Esperança. Portugal. No Portugal. E ele até disse, um tempo, ele disse, você está toda hora a falar do Figo, pá? Fala de mim, pá. Toca, sou eu, pá. Com luxa razão, porque foi triste. Por isso é que eu vou repetir, não recomendo que levem atletas lá. Ok, fica aqui a dica. Bom, Dr. Duque de Catete. Dr. Duque de Catete, já além de ser músico, né? Sim. Manucho, pelos amigos do futebol. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer ter-te aqui, ouvir as histórias e tal. Tenho certeza que vai render muitos cortes aqui. Aprendemos muita coisa. É muita matéria, é muita bagagem, Há coisas até que eu não contei. Nas vezes que eu jogava no Brasil contra os brasileiros, eles ficavam pasmados e pensavam que eu fosse brasileiro, porque eu fazia mesmo de propósito para eles humilhar, conforme vocês veem o normal fazer, para humilhar mesmo, é mesmo assim, põe ele mesmo debaixo das pernas. Olha, todos os dias que eu joguei na Holanda, eu fazia de propósito, eu dava das ovas, das pernas. Um cagueiro. Do cagueiro, dava mesmo. Todos os dias. É treinador e tudo, se quer jogar. Ele até viaja com as pernas fechadas. Ele fecha em cima, ele põe embaixo na mesma. Ele fala, Dino, você quer te mandou vir? Não joga, você dá seu treino, fica lá. Hoje eu fazia de propósito mesmo, porque é para mostrar mesmo grandeza. Chefa, valeu aí mais uma vez. Não, eu que agradeço. O pessoal que está lá em casa, obrigado por nos ter acompanhado até agora.
Não se esqueçam de seguir as nossas páginas Instagram e TikTok, podcast _ Prodesporto e no X ou Twitter, Prodesporto apenas. Sigam-nos também, ou subscrevam também o nosso canal no YouTube, youtube.com/multisons, para serem notificados quando tivermos conteúdo novo. Yeah? Um abraço aí, estamos juntos. Até a próxima semana.